Olá, colegas! Hoje nós vamos apresentar o trabalho de Educação, Comunicação e Tecnologia. O nosso tema foi sobre a aprendizagem ubíqua e recursos pedagógicos digitais. Segundo a autora Lúcia Santaella, a educação ubíqua vem se desenvolvendo num sentido onipresente. O livro Comunicação Ubíqua, Repercussões na Cultura e na Educação, da mesma autora, nos diz que a comunicação ubíqua é aquela que pode acontecer a qualquer hora e qualquer lugar, através das redes sem fio e móveis. Devemos compreender o novo tipo de leitor que emergiu com as redes de comunicação planetárias. Ele está dividido em 3 grupos, sendo eles: o leitor contemplativo, em que é o leitor meditivo da idade pré-industrial, da era do livro impresso e da imagem expositiva. Esse leitor nasceu no Renascimento e perdurou até meados do século XIX. Já o leitor movente é o leitor do mundo em movimento, dinâmico das misturas de sinais e linguagem de que as metrópoles são feitas. Ele é filho da Revolução Industrial e do aparecimento dos grandes centros urbanos. E temos também o leitor imersivo, que ele inaugura um modo inteiramente novo de ler que implica habilidades muito distintas daquelas que são empregadas pelo leitor de um texto impresso, que segue a sequência de um texto, virando as páginas, manuseando volumes. Nele nós já temos as redes computadorizadas de informação e comunicação. Nos últimos 10 anos, com as transformações pelas quais tem passado a cultura digital e com a aceleração dessas transformações, surgiu um quarto tipo de leitor, o leitor ubíquo. O leitor ubíquo, ele herdou do leitor movente a capacidade de ler e transitar entre formas, volumes, massas, interações de forças, movimentos, direções, traços e cores. Ele também é um leitor imersivo. E o que lhe caracteriza é uma prontidão cognitiva ímpar para orientar-se entre nós e nexos multimídia, sem perder o controle da sua presença e do seu entorno no espaço físico em que está situado. O ser ubíquo desenvolve a capacidade, através da conectividade, de se relacionar com diversas pessoas ao mesmo tempo que aprende novas informações e também as dissemina. Para isso, ele faz uso do espaço físico e do espaço cibernético, transitando entre esses espaços de forma fluida. Santaella diz: ora, não há aquisição de conhecimento, tarefa precípua da educação, que não dependa da materialidade dos suportes de registro dos conteúdos que permitem essa aquisição. Quando esses suportes estão à mão e disponíveis à livre escolha do usuário, é toda a tradição secular dos recursos e práticas educacionais, especialmente a condição de reclusão do educando no espaço escolar, que rui como um castelo de areia. Consequentemente, essa transitoriedade permeia os espaços escolares, numa mescla entre o tradicional e o inovador, permitindo que professores e alunos construam e adquiram novos conhecimentos de forma autônoma. Mas isso não diz que os espaços escolares irão acabar, pelo contrário, se tornam mais efetivos. Novamente, Santaella nos diz que jogar fora as lições do passado frente aos avanços da tecnologia significa descartar a necessidade de ressignificar a escola, o ensino, as estratégias e todos os fatores neles implicados. Temos que entender a aprendizagem ubíqua é uma aprendizagem dinâmica e significativa, pois em um dado momento se tornará mais que necessário que todos estejam conectados e preparados para a rapidez com que se adquire informações. Essa aprendizagem ocorrerá nas oportunidades adquiridas entre o espaço real e o cibernético. Nessa perspectiva, temos que ponderar 3 situações levantadas pela autora: a comunicação ubíqua, o e-learning e o m-learning. Essas formas de educação se assemelham em algumas características, digo isso fazendo referência à conectividade, porém a intenção de cada uma é o que as difere.
A educação e-learning vem de Electronic Learning, uma aprendizagem na modalidade não presencial, exemplificando os cursos EAD. A educação M-Learning deriva de Mobile Learning, se faz necessário agora um equipamento móvel com acesso Wi-Fi. Essa modalidade pode ser um suporte do e-learning, pois através de uma plataforma ou aparelho o aluno consegue se conectar aos conteúdos utilizados em aula. Chegando então na comunicação ubíqua, que faz uso da tecnologia móvel para acesso às informações. O que a difere das outras é a liberdade de pesquisa. O aluno não fica preso somente ao que o professor expõe. Ele pode pesquisar de forma livre em ambientes externos à escola, seguindo o tema proposto pelo professor. Santaella diz que o mais importante, contudo, que me levou a prestar atenção a esse fenômeno inteiramente novo que chamo de aprendizagem ubíqua, é notar o quanto esse tipo de aprendizagem, embora dispersivo, fragmentário e pulverizador, transforma cognitivamente o ser humano no seu papel de potencializador da aprendizagem. O professor precisa ficar alerta a essa transformação, de modo a estar minimamente preparado para os sobressaltos das surpresas que o aguardam nas interações com o seu suposto aprendiz. E para isso se faz necessário ao professor estar inteirado aos novos métodos e aos recursos que podem ser incorporados à educação. A aprendizagem ubíqua traz novas formas de aprendizagem mediadas pelos dispositivos móveis. Ela também permite um aprendizado aberto, que pode ser obtido em qualquer situação. Graças às vantagens que as redes apresentam em termos de flexibilidade, velocidade, adaptabilidade e certamente de acesso aberto à informação. Os recursos digitais estão disponíveis para as pessoas a partir de várias tecnologias. Podem ser aparatos online e offline, na definição de Cavalcante, Nonato e Salles. Online está relacionado à rede mundial de computadores, a internet. Offline são os suportes digitais como tablets, celulares, laptops e aparelhos de TV, né, os quais podem ser acessados independentemente de conexão com a internet. Como recursos digitais, também citamos programas, plataformas virtuais, aplicativos, portais e sites da internet, câmeras, mídias digitais de domínio público ou que possuam licença específica para uso em diversos setores da sociedade. No entanto, para ser caracterizado como recurso pedagógico, é necessário que possua características ou que atenda a objetivos educativos, com a função de trabalho com conteúdos educativos e situações de formação. Por isso, desse modo, podemos compreender que recursos pedagógicos são como materiais, instrumentos ou soluções utilizados como meios ou facilitadores para o alcance de objetivos educacionais, no contexto formativo. É aquele que auxilia diretamente no processo de ensino-aprendizagem. Mas há recursos que não são criados com objetivo pedagógico e que adquirem o caráter ou função pedagógica a partir da intenção de sua inserção e o uso no processo formativo, auxiliando na aprendizagem de conteúdos e intermediando os processos de ensino-aprendizagem intencionalmente. O quadro número 1, onde fala sobre os recursos de mídias digitais, estão inseridos eles entre textos, imagens, vídeos e áudios. Nas plataformas que são ambientes virtuais, podemos ter como, por exemplo, o Moodle, o Google Sala de Aula, o Khan Academy e o Canva. Esses recursos são fundamentais para o ensino-aprendizagem do aluno. Com ele, é possível fazer uma aula dinâmica e muito interativa. As novas formas de interação e comunicação em redes, oferecidas pelas mídias digitais, possibilitam a troca de informações e cooperações em uma escala enorme. Permitem o desenvolvimento de projetos colaborativos complexos e associações inesperadas. Wikipédia, Second Life, Craigslist, MySpace, Bebo, Facebook
e Flickr são exemplos de espaços virtuais e informais de encontro na internet que possibilitam a construção coletiva aberta. Todos os que acessam são potenciais produtores e podem colaborar, inserindo suas contribuições em qualquer tipo de texto a que tenham acesso. Revisões podem ser realizadas, mas isso não impede que novas coisas sejam inseridas. Assim, o crescimento é exponencial. E assim finalizamos o nosso trabalho. Muito obrigada!